Os últimos dias do ano para você plantar alface, rúcula e agrião. Quer saber que dia é esse? Então fique nesse vídeo até o final para saber quais os melhores dias para plantar suas hortaliças folhosas e saber todos os outros dias da semana para você aproveitar o melhor ritmo astronômico. Olá pessoal, eu sou Paula Capone da Agricultura da Abundância. Eu sou JK da Agricultura da Abundância. E esse é o Semanastro. Aqui trazemos para você os melhores ritmos astronômicos para a sua agricultura, para você produzir em abundância, ter maior produtividade e qualidade na sua produção. E essa semana vamos falar da semana do dia 27, terça-feira, ao dia 2 de janeiro, tá? Iniciando o ano com os melhores impulsos para você aproveitar os melhores dias do ano para você produzir em abundância. Então começamos na terça-feira, dia 27 de dezembro. A lua está nova, faltando aí apenas 2 dias para o seu quarto crescente. Então, ou seja, a planta já está trazendo aí a sua força principal para a parte superior, tá? Para os caules, para as folhas, para os frutos. E a lua está na constelação de Aquário. E Aquário é uma constelação que trabalha bastante aí a parte das flores e também as ervas medicinais, trabalhando aí a parte dos óleos, principalmente da nossa planta, tá? Então, o que você pode estar fazendo neste dia de lua em Aquário, chegando aí próxima da crescente? Então, o indicado é plantar as flores, né? Buscar fazer o plantio das suas flores. Assim como nós falamos semana passada, tá? Que você pode fazer o plantio, manutenção. Se você não fez, pode fazer ainda. É lógico que os melhores dias foi semana passada, mas caso ficou atrasado aí, faça e aproveite para poder plantar as suas flores. Exato. E as plantas que você busca esse aroma, ervas medicinais, temperos também. É muito bom você aproveitar esses impulsos aí para poder fortalecer esse aspecto, né, da essência da planta. Isso, então para pegar aquelas mudinhas que estão no saquinho ali, o alecrim, a lavanda, tomilho, orégano, e fazer esse plantio na terça-feira, tá? O dia todo está incrível para isso. Exatamente. Quarta-feira, dia 28 de dezembro, então a lua permanece aí na constelação de Aquário até por volta aí das 15 horas da tarde, tá? Mudando de constelação para peixes a partir de 15 horas da tarde. Porém, você só vai poder fazer o cultivo até 1 hora da tarde, tá bom? Porque vai acontecer um impulso que é completamente impróprio para a agricultura, tá? Então você pode estar utilizando aí as informações que passamos para você para terça-feira, para você plantar as suas flores, ervas medicinais, tá? E até 1 hora da tarde. Da quarta-feira, tá? E aproveitar esse momento para você planejar, né, se programar aí para o ano, tá? Aproveitar esse momento aí que nós estamos aí nos últimos dias de lua nova para você fazer o seu planejamento do seu sistema, para você fazer o planejamento da sua produção. E quem é aluno do CIMA, dia 29 tem uma aula exclusiva para os alunos do CIMA, a meta da abundância. Então, se você é aluno do CIMA, já bota na sua agenda aí, dia 29 às 8h08, temos uma aula especial. Então, se você é aluno do CIMA, coloca na sua agenda aí, às 8h08 da noite, uma aula especial exclusiva para quem realmente é agricultor da abundância. Quinta-feira, dia 29 de dezembro, então, lembra aquele impulso negativo que falamos, que vai ficar impróprio a partir de 1 hora da tarde de quarta? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer um nó descendente do planeta Mercúrio, tá? E quando acontece esse evento, fica impróprio 12 horas antes e 12 horas depois que ele acontece. E ele vai acontecer por volta de 1 hora da manhã, tá? Então, desde 1 hora da tarde de quarta até 1 hora da tarde de quinta-feira fica impróprio. Então, quinta-feira de manhã continua esse impulso impróprio. Então, não faça agricultura, não plante, não colha, tá? Se tiver que colher, colha somente o necessário para você também não ter aí impulsos negativos na sua agricultura.
Exatamente. Se você precisar colher, é melhor você deixar programar aí para terça e quarta-feira, tá bom? Que vai ser o melhor dia e nos próximos dias, mas é mais pro final de semana, tá? Então já se organize aí para você aproveitar esses melhores impulsos, esses melhores ritmos, tá? Quinta-feira às 13 horas o impulso volta para quê, Paulinha? Volta aí para a constelação de Peixes, né? Que ela entrou lá na quarta-feira por volta de 15 horas da tarde, então ela permanece na constelação de Peixes. E o impulso, então, vai ser de folhas. Então, lembra que a gente falou aí os melhores dias para plantar alface, rúcula, agrião, as suas hortaliças folhosas. Então, chegou aí o grande momento. E também é o dia em que a lua entra no seu quarto crescente, tá? Então, cheia de luz, trazendo todo esse impulso aí para a parte superior da planta. Então, incrível para você fazer esses últimos plantios do ano, né? Exatamente. Lembrando que semana passada nós demos um toque especial, tá? Quem for cultivar em ambientes que não vai ter irrigação, os melhores dias já se passaram, tá bom? Agora, principalmente se você tem condições de irrigar, daqui a pouco, dependendo da sua região, vai ter um veranico aí, então preste muita atenção e cuidado nesses momentos, nesses impulsos, tá bom? E aproveitar esse impulso para você fazer o quê? Um manejo das suas plantas de foco essencial, o manejo das suas plantas para a produção de matéria orgânica, para a produção de biomassa, tá? Para poder estimular cada vez mais a produção de biomassa, tá bom? Então aproveite aí que São Pedro, aí grande parte do Brasil aí, São Pedro está irrigando pra gente, né? Para poder aproveitar, trazer mais matéria orgânica, mais biodiversidade e mais cobertura de solo para o seu sistema, tá? Então é super importante a gente atentar a isso, tá? Fazer o manejo das nossas plantas de foco essencial, as plantas para a produção de biomassa, os melhores dias, os melhores impulsos, justamente para poder potencializar aquilo que nós almejamos, que é a produção de biomassa, tá? Também servindo para você fazer o corte das capineiras, para você fazer uma silagem, para você poder dar para os seus animais também. Aproveitar esse dia 29 e o dia 30 também tá bom, né, Paulinha? Isso mesmo. Então, dia 30, sexta-feira, a lua permanece aí na constelação de Peixes o dia todo, tá? Não vamos ter outros eventos acontecendo nesse dia. Então aproveite aí o último dia do ano, praticamente, né? Penúltimo dia do ano, para você poder realizar esses plantios e também essas podas aí de biomassa, né? Exatamente. Porque quando a gente trabalha com biomassa, nós temos dois focos, né? Dependendo aí, por exemplo, quando a gente fala capim, o pessoal já quer acabar com o capim, né? Então, se você quer acabar com o capim, não é o momento adequado para você roçar agora, tá? Agora é o momento adequado para você roçar para poder crescer mais. Porque se você fazer a roçagem, for querer capinar agora, não é o momento mais adequado, tá? Então, existem esses impulsos para a gente tanto potencializar aquela planta, como também, se você quiser excluir, né? Às vezes está fazendo uma limpeza, enfraquecer, né? Então esse não é o melhor momento, tá? Então espere aí as próximas semanas, os próximos impulsos que nós vamos falar aqui para você, o melhor momento aí para você arrancar aquele capim, aquele mato que você não quer mais, tá bom? Dá um jeito, um margaridão, tá? Um margaridão, né? É lógico que você vai estar trabalhando aí as plantas no seu sistema, depende do foco, né? Exato. Depende do foco da área. Sábado, dia 31 de dezembro, então a lua permanece na constelação de Peixes até 11 horas da manhã, tá? Você podendo aplicar as indicações aí de quinta à tarde e sexta para essa parte da manhã do sábado. E a partir de 11 horas da manhã, a lua entra na constelação de Áries. E Áries é uma constelação que trabalha aí bastante a parte dos frutos e sementes da planta, tá? Então, este momento é incrível para você plantar suas frutíferas, né? Exatamente. Plantar e também colher algumas frutíferas aí, fazer outras colheitas de folhagens também, folhosas, né? Porque em constelação lá de Peixes, o ideal é não fazer colheitas, tá? Porque a planta tá com muita água, então ela tende a ter aí menos tempo de prateleira, né? Ela tende a murchar mais rápido e então ela fica mais perecível a planta nesses momentos de se a gente colher em constelação de Peixes. Então aproveite agora a constelação de Áries aí a partir de 11 horas da manhã de sábado
para você fazer aquela colheita. Então faça os seus plantios, principalmente de frutos, tá? E as colheitas em geral que você precisa, né, ao longo da semana, no final de semana, tá bom? Então aproveita esse impulso aí, tá? Então, se você busca nesse momento, né, muitas pessoas buscam fazer plantio de milho, plantio de feijão. Quem fez o plantio de milpa, tá? E fez o plantio aí há uns meses atrás, um mês atrás, agora tá um momento ideal para você fazer aí a semeadura do feijão. Tá bom? Então, se você fez o milpa no seu consórcio, você planejou para poder fazer a semeadura posteriormente, então agora tá um momento favorável para você fazer a semeadura do seu feijão no seu consórcio milpa, tá bom? E aproveite também para você fazer as colheitas, por exemplo, de milho. Quem se antecipou aí, fez aí os plantios de milho lá em novembro, tá? No iníciozinho de novembro, já pode fazer as colheitas aí do milho verde, tá bom? Então, principalmente frutíferos também, grãos que você busca também comer verde também é excelente. Esse impulso que iremos ter no dia 31 de dezembro, o último dia do ano. É isso aí. E vai acontecer um nó aí da Lua, ficando impróprio a partir de 8 horas da noite, tá? Esse nó vai acontecer por volta de 10 horas e ele tem influência 2 horas antes e 2 horas depois que acontece. Então, a partir de 8 horas da noite já fica impróprio, então ótimo momento aí para você se preparar aí para a virada do ano, né? Fazer suas intenções, colocar pegar aquele planejamento que você fez, né, na semana e colocar suas intenções aí neste momento. Domingo, dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano de 2023. Então, o que temos para esse dia? A Lua permanece na constelação de Áries, trazendo essa força aí de fruto, tá? Porém, vai acontecer um evento que vai ficar impróprio a partir de 10 horas da manhã, tá? Então, se você tem aquelas frutíferas para você colher os frutos, sementes, aproveite até as 10 horas da manhã, tá? Porque vai acontecer aí um nó da Lua e também vai acontecer um eclipse por conjunção. Então, a partir de 10 horas da manhã até o final do dia, fica completamente impróprio para a agricultura. Então, você tem até as 10 horas da manhã aí para aproveitar essa Lua em Áries, tá? Então, o que mais que você poderia estar fazendo nesse domingão pela manhã? Então, tivemos uma casadinha aí, né? Dois ritmos impróprios, né, um do lado do outro, sendo dois impulsos, né? Então, realmente, só faça de manhã, tá? Só faça de manhã e traga os mesmos impulsos aí do sábado, tá? Os mesmos impulsos do sábado, você pode trabalhar até aí domingo às 10 horas, tá? Lembrando que é bom você dar um espaçozinho de tempo até as 10, tá? Se você puder finalizar antes, melhor, tá? Mas 10 é o limite, é o prazo que começa a ter forte esse impulso negativo para a planta, tá bom? Então, aproveite para poder debulhar o milho que você colheu, né? Ou o feijão, ou as frutas, né? Fazer esse pré-beneficiamento aí para você armazenar, tá bom? Então, aproveite esse domingão aí para você fazer essas atividades apenas de manhã e de tarde, atividades não agrícolas voltadas diretamente para a agricultura, tá bom? Isso. Então, segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023, nós vamos ter um super impulso com a janela muito curta. E esse impulso vai ser para quê, Paulinha? Então, a Lua permanece aí na constelação de Áries, tá? Pela manhã até as 10 horas da manhã. E às 9 horas vai acontecer o trígono, tá? Entre a Lua e Mercúrio, que está na constelação de Sagitário, que é uma constelação de fruto também. Então, vai trazer essa força aí maior para o fruto aí por volta de 9 horas da manhã, tá? Então, aproveite este horário para você trazer impulso para aquelas plantas que você deseja aí, os frutos e sementes, tá? Então, realizar aquele plantio, aquela colheita, porque realmente está incrível esse momento, somente às 9 horas da manhã. Exatamente, então é uma janela de 1 hora que você tem para você plantar aquela frutífera especial que você
reservou aí, que você comprou, que você plantou com tanto carinho e agora é o momento. Se você quer que ela cresça com vitalidade, produza muitos frutos, tá? Então aproveite das 9 às 10 da segunda-feira para fazer esse plantio. E às 10 horas da manhã, a Lua entra na constelação de Touro, trazendo a influência para a parte das raízes, tá? Então, momento de raízes, tubérculos aí em Touro. O que você pode estar fazendo, então, neste momento de Lua crescente, já perto da cheia, na constelação de Touro? Então você pode fazer algumas colheitas aí de raízes, tá? Não vai ser o melhor momento, né? Mas se você já é agricultor, se você tem um cronograma de plantio, você não pode falhar aí, tem uma janela para você plantar, então essa é a janela para você plantar, tá? Então plante só o necessário, só que realmente você precisa plantar, tá? Porque não vai ser um dos melhores dias aí da semana, não vai ser um dos melhores dias do mês para fazer o plantio dos tubérculos e das raízes. Então, nos vemos na próxima semana. Se não nos vermos mais nessa semana, eu já deixo aqui um feliz ano novo, que esse novo ano de 2023 seja de muita abundância, de muita prosperidade e muita produção aí para você, tá? Mas podemos nos ver aí antes do ano novo também lá no Instagram, tá? Então quem ainda não segue o Instagram, segue aí @jk.agricultura da abundância, tá? Tem stories diários lá e muito conteúdo bacana. E é isso, então, desejo tudo de bom para você e a gente se vê então, se a gente não se vê lá no Instagram, a gente se vê na semana que vem. É isso aí, um feliz ano novo e muita abundância e prosperidade para sua vida. Até logo, tchau, tchau. Você pode estar fazendo um pequeno manejo de limpeza, tá? Bem pontual mesmo, tá bom? Só para você aproveitar esse impulso, mas não é um dia tão favorável assim para o cultivo, tá? Mas faça só se você tiver aí na sua janela de plantio, tá? Ou nas próximas semanas vão ter os melhores dias aí do mês para você fazer o plantio das suas raízes e seus tubérculos. Isso, e aí você também pode plantar outras plantas também nesse momento aí para auxiliar no enraizamento, né? Mas lembrando que o foco vai ser para as raízes, né? E não necessariamente, por exemplo, o fruto, né? Mas você pode depois trazer outros impulsos, né? Na poda. E a gente vai te falando aí os melhores momentos para isso. Então é isso daí, pessoal. Agradecemos aí. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Hoje tivemos que gravar aqui na sala da nossa casa porque choveu o dia todo, tá? E, enfim, a gente quer saber a sua opinião sobre o Semanástico, né? Coloca suas dúvidas aqui embaixo também, tá bom? Já deixa seu like, compartilhe, curta, encaminhe para mais pessoas também ter acesso a essas informações para que todos possam plantar, colher orgânicos em abundância.